Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Senhor Sananda, a parábola do bom samaritano. Amado Emanuel e pastor, eu sou Sananda. Aqui estou sempre entre vocês, mesmo quando não lhes trago mensagens, estou sempre entre vocês. Hoje queria falar um pouco com vocês sobre a parábola do bom samaritano. Você sabe por quê? Porque hoje neste mundo há muitos que se comportam como os samaritanos e os judeus. Muitos não se falam, não se ajudam, não se ajudam. Até nas próprias famílias carnais estão assim, em discórdia, em desarmonia. Eles veem uma necessidade e não atendem tendo como fazê-lo. Lembro-me de quando estava com sede e pedi àquela samaritana que me desse de beber. A princípio ela viu que eu era judia, mas depois que lhe mostrei e contei verdades sobre sua vida, ela entendeu quem estava falando com ela e percebeu que a desarmonia entre judeus e samaritanos não valia a pena. E então são muitos e não falemos dos países, das regiões. Só nas pequenas coisas, na família como mencionei. Não conversam, não se olham, não se ajudam e nem o próximo, que consideram necessitado. Eles passam e não importa se o veem com sede, se o veem com fome ou se o veem desprotegido, sem roupa ou com a roupa em muito mau estado. Eles fecham os olhos. Assim como há uma história em que um homem caiu em desgraça, foi ferido na estrada e os grandes sacerdotes e os grandes representantes do clero passaram e não lhes deram assistência, eles estavam com pressa. Passaram muitas pessoas rasgando as roupas e passou um pobre samaritano, viu e levou-o embora, cuidaram dele, ele pagou todas as suas despesas. O que você acha? Meus amados, vale a pena continuar com essa indiferença no mundo onde vocês se encontram. Sejam o bom samaritano, o bom vizinho auxiliando, ajudando os necessitados, meus amados. Não é possível perceber a indiferença de tantas pessoas neste planeta. Vejam como tantas crianças e tantos seres não têm um único pedaço de pão para colocar na boca e há outros que jogam fora, desperdiçam, jogam fora. Pessoas que morrem de fome, crianças que vão dormir sem comer diante do olhar indiferente de tantas pessoas, de tantos seres e de tantos países. Tem tanta gente que quer acumular e acumular riquezas, para quê? Por questões de ego, por segurança, por medo de deixar os filhos. Mas eles vêm e veem as pessoas, os seres, os seus vizinhos sofrerem, morrerem de fome, de frio, de calor. Mas o seu coração não se sente motivado a dar-lhes assistência ou ajudá-los a suportar os ataques a que estão sujeitos. Ajude os outros. Dá a vocês a oportunidade de gerar muito Dharma em suas vidas, meus amados. E não quero que façam isso no interesse de gerar o Dharma. Faço antes com um coração misericordioso, um coração cheio de amor, um coração que vai ao encontro de quem precisa. Coração de bom samaritano. Para ajudar. Oh, quão diferente o mundo seria se todos nós ajudássemos uns aos outros. Oh, quão diferente seria se não houvesse pobreza e todos tivessem pelo menos as necessidades básicas deste mundo atendidas. Porque o amor e a assistência de todos os irmãos tornam isso possível e com a misericórdia divina flui sempre. Quem dá mais, recebe mais, e isso é uma lei. Meus amados. Bom, meus queridos, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Porque me entristece muito ver a indiferença de tantos, nem falemos dos governos e nem daqueles que estão lá para ajudar as pessoas. Eles estão lá para enriquecer e, em última análise, para ajudar. Bem, meus amados, tenham o coração de um bom samaritano. Assiste, ajuda. Seja misericordioso e compassivo de coração, cheio de amor. Eu abençoo todos vocês. Eu sou Sananda, te amo infinitamente. Eu te abençoo. Sananda. Fonte, Emanuel e Pastora. Compreendendo o ciúme e a inveja.
Querer e desejar o que os outros têm e criar ressentimento para com aqueles que têm o que cobiçamos, é um sentimento que nos corrói por dentro. As emoções que daí resultam só podem alimentar pensamentos, palavras e ações, não alinhadas com o nosso coração. O que resulta disso é um retrocesso imediato que nos remete ao sentimento de falta. O fato de ter inveja de alguém ou ter ciúmes em relação a uma situação, nos remete ao nosso próprio sentimento de falta de amor, que seja financeiro, material, profissional, emocional ou social, o que implica uma necessidade de reconhecimento externo. Essa necessidade é criada em resposta a uma falta de reconhecimento interno que é criada após a criação de situações em nossa vida. Essas criações de carência são baseadas em crenças, impressões emocionais de experiências vividas ou memórias. Mudar nossa perspectiva e entender a situação de outro ângulo nos permite transcender a inveja e o ciúme. Então, quando entendemos que o que o outro faz, o que o outro obteve, as qualidades do outro, o conhecimento do outro ou a situação do outro, é consequência direta do que ele é, da sua experiência, e ele toma o rumo que cabe às suas escolhas e missões de vida, não podemos mais querer os frutos da sua própria vida, que não é nosso. Criamos nossos próprios frutos e temos nossas próprias escolhas e missões de vida. Quando há um desejo pelo que está no outro, isso nos lembra daquilo que desejamos manifestar em nossa vida e que ainda não está totalmente manifestado. O que é refletido de volta para nós é apenas um espelho que vem nos mostrar: olhe para o que sua alma deseja manifestar. O outro é um exemplo de manifestação, entre outros. A manifestação em nossa própria vida depende do que somos e de nossas próprias escolhas. Nossas escolhas são únicas e atendem às nossas necessidades em evolução. As dos outros não correspondem. Portanto, identificar o que gostaríamos de desenvolver é uma ferramenta essencial que funciona por efeito espelho, interagindo com o mundo que nos rodeia. Cabe a nós encontrar o nosso próprio caminho para fazer as sementes que temos dar frutos. Temos em nós, para que os frutos atinjam a maturidade, as pessoas, os ambientes, as atividades, os equipamentos e as situações vividas para entender isso, são apenas espelhos. Quando os frutos estão maduros, tudo é naturalmente colocado no lugar faz com que nossas escolhas, que caminham nessa direção. Assim a vida trabalha através de nós, para desenvolver o crescimento com um propósito evolutivo. Geralmente percebemos depois de termos percorrido o caminho, que o caminho para o crescimento é mais estimulante do que simplesmente obter os frutos, sem ter contribuído para o seu crescimento. O coração para perceber quais frutos gostaríamos de cultivar dentro de nós e nos deixar levar pela energia da vida no trabalho. O que atrapalha ou retarda o crescimento é o que nós mesmos criamos, pelas nossas crenças e emoções que se apresentam como obstáculos ao longo do caminho, o caminho. Quando o obstáculo se apresenta, desviamos-nos do nosso caminho, procurando chegar onde estávamos indo antes que a estrada fosse bloqueada. É aqui que surgem o ciúme e a inveja. Em vez de procurar desesperadamente em outro lugar maneiras de continuar nosso caminho, olhemos para o obstáculo e passemos por cima ou ao redor dele, e então sigamos em frente em nosso caminho, ultrapassando o obstáculo. Tendo encontrado outros peregrinos em seu caminho, apenas nos lembrou que temos a força e os recursos para seguir em frente e fazer com que eles deem frutos em nossas vidas. Apoiemos uns aos outros focando em nossos próprios frutos, para mostrar que sempre é possível avançar e evoluir. Paciência e resiliência, coragem e força, são virtudes que permitem que a vida prospere, aconteça o que acontecer em seu caminho. Olhemos para as plantas que crescem em qualquer lugar, em condições por vezes abruptas e árduas, são para nós modelos de vida. O caminho se traça com a alma, com o coração. A cabeça é a ferramenta que permite a criação, a bússola é o coração. Então se há dúvidas, medos, ciúmes, desespero, inveja, é apenas a cabeça perdida diante dos obstáculos, que cria outros obstáculos. Voltando ao coração nos permite fazer escolhas que correspondam às nossas verdadeiras necessidades, aquelas que nos permitem avançar e evoluir. Voltar ao coração significa entrar em sintonia com a confiança,
reconhecer-se como um ser plenamente criativo da sua vida, amar-se como a energia que vem de o Espírito Fonte. Assim, a fé e a confiança são irradiadas pelo coração e atraem as inspirações que nos permitem superar-nos e, portanto, contornar os nossos próprios obstáculos, até concretizarmos sempre tudo que a vida tem para nos oferecer. Fonte, Delpine Orielx. Gratidão, muitas bênçãos.